A arquibancada treme, a emoção é palpável. A notícia que acaba de explodir nos bastidores do Palmeiras é de deixar qualquer palmeirense com o coração na boca. Casemiro, o monstro do meio-campo, anunciou sua chegada ao Verdão e, em suas próprias palavras, não vim para passear. Essa declaração não é apenas uma introdução, é um aviso sonoro a todos os adversários que vão cruzar o caminho do Palmeiras. A torcida, que já vibra com a ideia de ter um dos maiores volantes do mundo vestindo a camisa verde e branca, agora pode sonhar alto. Casemiro não é apenas mais um jogador, ele é um símbolo de força, garra e determinação. Desde o momento em que a notícia vazou, as redes sociais ficaram em polvorosa. Torcedores se mobilizaram, memes surgiram e a hashtag Casemiro no Verdão tomou conta da internet. O Allianz Parque, que já é conhecido por sua atmosfera eletrizante, se prepara para receber um verdadeiro ícone do futebol mundial. A expectativa é de que cada jogo agora tenha uma nova cara, um novo ritmo, e que a presença de Casemiro transforme o Verdão em um time ainda mais competitivo. Mas o que essa contratação significa para o Palmeiras? Primeiro, precisamos considerar o impacto imediato no time. Casemiro chega em um momento crucial da temporada, onde o Verdão busca não apenas conquistar títulos, mas também deixar uma marca indelével na história do futebol brasileiro. Sua experiência em grandes competições, como a Liga dos Campeões da UEFA, será um ativo inestimável. Ele já provou ser um líder dentro de campo e sua capacidade de controlar o ritmo do jogo pode ser o diferencial que o Palmeiras precisa. Ademais, a sinergia que Casemiro pode ter com os demais jogadores do elenco é um ponto a ser analisado. Imagina só, ele se juntando a nomes como Rafael Veiga, Dudu e Rony. Essa combinação pode criar um meio-campo muito mais sólido e criativo. A presença de um atleta de elite como Casemiro pode elevar o nível de todos ao seu redor. Os jogadores mais jovens podem aprender com ele, enquanto os mais experientes podem se beneficiar de sua visão de jogo e inteligência tática. A pressão sobre os ombros do craque será imensa, mas ele sempre foi um jogador que adora desafios. Desde os tempos nas categorias de base até sua ascensão no Real Madrid, Casemiro sempre superou as expectativas. Ele não é apenas um jogador, é um vencedor. E quando diz que não veio para passear, a torcida sabe que ele está falando sério. Essa atitude combativa e essa mentalidade vencedora são exatamente o que o Palmeiras precisa para almejar conquistas ainda maiores. Casemiro não está apenas aqui para jogar, ele quer deixar um legado, conquistar títulos e ser parte da história gloriosa do Verdão. E a expectativa não para por aí. O torcedor palmeirense tem uma conexão emocional forte com suas estrelas. A chegada de Casemiro é um convite a sonhar. Ele pode se tornar o novo ídolo da torcida, aquele que será lembrado por gerações. A camisa 5, que já teve grandes nomes, agora ganha um novo astro. O que será que os torcedores estão esperando dele? Gols, assistências, desarmes, ou talvez, uma liderança exemplar dentro e fora de campo? As especulações são muitas. Por fim, não podemos esquecer de que esse tipo de movimentação traz um efeito cascata no mercado. O Palmeiras, com a contratação de Casemiro, pode influenciar outras negociações, gerando um verdadeiro efeito dominó que pode mudar o cenário do futebol brasileiro. Jogadores podem querer vir ao Verdão, outros podem até pedir para sair, tudo em função dessa nova realidade que se forma no clube. E agora, palmeirense, como você se sente com essa contratação? O que você espera ver Casemiro fazendo em campo com a camisa do Verdão? Deixe suas opiniões nos comentários, porque a emoção está apenas começando. Agora, vamos mergulhar no aspecto tático dessa contratação bombástica. A presença de Casemiro no Palmeiras não é apenas uma adição de peso ao elenco, é uma verdadeira revolução na forma como o Verdão pode se posicionar e jogar. Visualiza isso, um meio de campo robusto, controlando as ações, impedindo os avanços adversários e, ao mesmo tempo, criando jogadas. É como ver um maestro à frente de uma orquestra, onde cada jogador tem seu papel, mas é Casemiro que dita o ritmo. A primeira coisa que salta aos olhos é o papel de Casemiro como volante. Ele é conhecido por sua capacidade de desarmar, mas o que muitos não percebem é sua visão de jogo excepcional. Ele tem o poder de parar o jogo adversário e, em um piscar de olhos, iniciar novas jogadas,
quebrando linhas e arriscando passes que podem levar a um gol. Não é à toa que ele é um dos jogadores mais respeitados do futebol mundial. Para o Palmeiras, isso representa uma nova estratégia. Com Casemiro, o time pode adotar um sistema mais dinâmico, onde a defesa se transforma rapidamente em ataque. Imagine um jogo em que o Palmeiras, ao recuperar a posse, não precisa mais se preocupar tanto em repassar a bola para um jogador mais experiente para criar jogadas. Casemiro pode fazer essa transição de forma fluida, algo que pode mudar completamente a dinâmica em campo. E se pensarmos em como isso afeta a defesa do time? Casemiro é um pitbull no meio-campo, aquele cara que não dá espaço ao adversário. Com ele em campo, a linha defensiva do Palmeiras pode se sentir mais segura, podendo até subir um pouco mais, sabendo que tem um jogador que cobre bem os espaços e que pode interceptar passes críticos. Essa segurança defensiva é fundamental, especialmente em jogos de mata-mata, onde cada erro pode custar caro. Outro ângulo a ser considerado é a pressão alta. Casemiro tem a capacidade de pressionar a saída de bola adversária, forçando erros e criando oportunidades de gol. Isso poderia ser um ponto de virada em jogos decisivos, onde pequenas oportunidades podem fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Isso quer dizer que o Palmeiras não só terá a capacidade de controlar o meio-campo, mas também de ser agressivo na busca pela recuperação da posse. Para o torcedor, essa mudança tática traz uma esperança renovada. Cada jogo promete ser uma batalha emocionante. E, claro, a parceria de Casemiro com jogadores como Danilo e Zé Rafael pode resultar em um meio-campo imbatível, que combina força, técnica e visão de jogo. A torcida já imagina os duelos emocionantes e os gols que podem vir dessa nova formação. Entretanto, a chegada de Casemiro pode criar desafios para o técnico e a equipe técnica também. Eles precisarão encontrar a melhor forma de integrá-lo ao esquema tático atual do Palmeiras. Isso significa uma adaptação, não só do jogador, mas de toda a equipe. A boa notícia é que Casemiro sempre se destacou por sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo. Sua experiência em diversos clubes e seleções o torna um jogador versátil e flexível. Além disso, cabe ao treinador explorar ao máximo a criatividade que essa contratação traz. Será que ele irá implementar um sistema de jogo mais ofensivo ou preferirá manter uma postura equilibrada? As possibilidades são inúmeras. O que podemos afirmar é que a presença de Casemiro trará uma nova camada de complexidade ao jogo do Palmeiras, tornando um adversário mais difícil de ser batido. E você, palmeirense, como imagina que Casemiro influenciará o estilo de jogo do Verdão? Você vê mudanças na formação tática do time? Deixe suas opiniões e expectativas nos comentários. Ao falarmos sobre a vinda de Casemiro ao Palmeiras, é impossível não notar como essa contratação repercute no mercado do futebol brasileiro. A análise tática que fizemos anteriormente não é apenas uma questão de formação em campo, ela também influencia diretamente as movimentações do mercado. A chegada de um jogador desse calibre não só fortalece o elenco do Verdão, mas também gera um efeito dominó em toda a série. Primeiramente, a presença de Casemiro em campo pode despertar a ambição de outros clubes em buscar reforços de peso. Ao ver o Palmeiras se fortalecendo com um dos melhores volantes do mundo, rivais diretos como o Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro certamente ficarão inquietos e buscarão contratações que os ajudem a se manter competitivos. Isso pode resultar em uma janela de transferências muito mais agitada e cheia de surpresas, onde clubes que antes estavam contentes com suas escalações podem se ver obrigados a agir rapidamente. Além disso, jogadores que estão no radar de outros clubes podem começar a repensar suas opções. Afinal, quem não gostaria de jogar ao lado de um Casemiro? Essa possibilidade pode fazer com que alguns atletas que antes estavam inclinados a permanecer em seus clubes reconsiderem suas escolhas, criando uma nova dinâmica no mercado. O Palmeiras, com a chegada de Casemiro, pode se tornar um destino atrativo, não apenas para jogadores do Brasil, mas também para talentos internacionais. E o que dizer sobre a pressão que essa situação pode gerar internamente no Palmeiras? Jogadores que estão no elenco sabem que a concorrência aumentará significativamente. Com Casemiro em campo, os que atuam na mesma posição, como Danilo e Zé Rafael, precisarão elevar seu nível para garantir um lugar entre os titulares.
Essa competitividade saudável pode ser benéfica para o grupo, pois incentiva todos a se dedicarem mais, treinarem mais e, consequentemente, melhorarem seu desempenho. Ademais, a contratação de Casemiro pode trazer um aumento considerável na visibilidade do Palmeiras no cenário internacional. O clube ganha não apenas um jogador, mas uma marca. Isso pode resultar em novos patrocinadores, parcerias comerciais e, claro, um crescimento significativo na base de torcedores. Um jogador do nível de Casemiro atrai olhares e pode ser o impulso que o Palmeiras precisa para expandir sua influência, tanto dentro quanto fora do Brasil. Além disso, Casemiro também é um ícone nas redes sociais. A presença dele nas plataformas digitais pode ser um motor para engajamento entre os jovens torcedores. Isso é crucial, pois a nova geração de fãs é cada vez mais influenciada pela presença online de seus ídolos. O Verdão pode aproveitar isso para criar campanhas que conectem ainda mais a marca ao público jovem, aproveitando a popularidade do jogador. Com todas essas movimentações, a questão que fica é: como o Palmeiras irá se posicionar para tirar proveito dessa nova realidade que se forma? As movimentações do mercado, as reações dos rivais e a dinâmica interna do clube passarão a ser analisadas sob uma nova ótica. Cada decisão será crucial para tentar solidificar o Verdão como um dos gigantes do futebol brasileiro. E aí, torcedor? O que você acha que essa movimentação no mercado pode significar para o Palmeiras? Será que veremos mais grandes contratações? Deixe suas opiniões e especulações nos comentários. Agora que já analisamos os impactos táticos e de mercado da chegada de Casemiro ao Palmeiras, é hora de dar um passo atrás e olhar para a importância histórica que essa contratação representa. Casemiro não é apenas mais um jogador, ele tem uma conexão profunda com o Palmeiras e uma história que ecoa nas memórias dos torcedores. Para muitos, ele é um verdadeiro ídolo, e sua volta ao clube é uma celebração da sua trajetória. Imagina a cena: Casemiro, um jovem cheio de sonhos, iniciando sua carreira nas categorias de base do Palmeiras. Ele cresceu nas divisões de base, viveu a pressão das expectativas e, ao longo do tempo, enfrentou adversidades. Sua jornada até os grandes palcos do futebol mundial é um exemplo de superação e capacidade de luta. O torcedor palmeirense se lembra com carinho da sua passagem pelo clube e das promessas que ele trouxe. Agora, ele retorna como um campeão, um jogador que conquistou tudo na Europa, mas que escolheu voltar para casa, para o lugar que o viu crescer. A volta de Casemiro é um momento de reconhecimento do que o clube representa em sua vida. Ele sempre se mostrou grato ao Palmeiras, e essa gratidão é um laço emocional que aproxima ainda mais a torcida da sua história. Para a Mancha Verde, essa é uma oportunidade de celebrar não apenas um jogador, mas uma lenda viva que volta para fazer história novamente. Além disso, essa contratação é um símbolo do que o Palmeiras representa, um clube que forma e lança talentos. Casemiro é a prova viva de que o Verdão é um celeiro de grandes jogadores. Cada torcedor pode olhar para ele e ver um pedaço de sua própria história, um reflexo das esperanças e sonhos que compartilham. A conexão com a torcida vai muito além do campo. Casemiro, por sua postura e ética de trabalho, se tornou um exemplo para jovens atletas que sonham em vestir a camisa verde e branca. A expectativa agora é que ele possa não só atuar em campo, mas também ser um mentor, um líder para a nova geração. Essa figura inspiradora pode galvanizar a base palmeirense e criar um ciclo virtuoso de formação e desenvolvimento que solidifique a identidade do clube. E, claro, não podemos esquecer do impacto simbólico que a sua volta traz. O Palmeiras, ao contratar um jogador desse calibre, demonstra que está preparado para competir em alto nível. A mensagem é clara: estamos aqui para ganhar, para ser campeões. Essa determinação fortalece a relação com a torcida, que sente que o clube está comprometido em proporcionar um time competitivo e vencedor. Mas não é só isso. A presença de Casemiro pode levar o desempenho de jogadores ao seu redor. Imagine a confiança que ele pode transmitir ao meio-campo, orientando e organizando jogadas com sua experiência. Ele não apenas traz habilidade, mas também uma mentalidade vencedora que pode inspirar toda a equipe. O que isso significa para os jovens talentos do Palmeiras? A chance de aprender com um dos melhores. O que mais pode ser dito sobre esse ícone da história palmeirense?
Casemiro carrega em seu DNA a garra e a força que caracterizam a torcida. Seu retorno é uma verdadeira celebração da identidade alviverde. A história do Palmeiras está cercada de ídolos, mas a presença de Casemiro traz uma aura especial, uma conexão que transcende o tempo. E você, palmeirense, como você se sente ao ver Casemiro de volta ao Verdão? Quais memórias você tem da época dele no clube? Compartilhe suas histórias nos comentários e vamos celebrar juntos essa conexão histórica. O futuro é promissor, e a torcida está pronta para apoiar essa nova era. Agora que exploramos os múltiplos aspectos da chegada de Casemiro ao Palmeiras, é hora de integrar todas essas informações e refletir sobre o futuro que se abre para o Verdão. A contratação desse monstro do meio-campo não é apenas uma adição ao elenco, é uma mudança de paradigma. Com ele, o Palmeiras não só reforça sua equipe, mas também se posiciona como uma potência ameaçadora no cenário nacional e internacional. A união dos ângulos táticos, de mercado, históricos e emocionais revela uma narrativa rica e complexa. Casemiro pode ser o catalisador que levará o Palmeiras a um novo patamar. Sua capacidade de desarmar e iniciar jogadas, aliada à experiência adquirida ao longo dos anos na Europa, pode ser o diferencial que o time precisa para conquistar títulos. A chegada dele também indica uma mudança cultural dentro do clube, com um foco renovado em vitórias e conquistas. Além disso, a repercussão da contratação no mercado pode tornar o Palmeiras um destino desejado, atraindo outros talentos que querem fazer parte deste projeto grandioso. Isso não significa apenas uma melhoria no elenco, mas a possibilidade de criar uma equipe que possa dominar o futebol brasileiro por vários anos. Casemiro traz não apenas sua habilidade, mas também uma mentalidade vencedora, que pode ser contagiada em todo o grupo. E a torcida? Essa é uma parte fundamental da equação. Com um ídolo de volta, a energia na arquibancada promete ser elétrica. A emoção, a paixão e o amor pela camisa alviverde ganham um novo fôlego. A presença de Casemiro pode ser a faísca que reacende a esperança de conquistas e de um futuro glorioso. Cada jogo agora será uma celebração, um espetáculo onde o torcedor poderá se orgulhar de ver um dos seus lutando por vitórias. O que podemos esperar a partir de agora? Um time mais coeso, mais forte e mais determinado a vencer. Casemiro poderá ser a peça que faltava para transformar o Palmeiras em uma máquina de ganhar títulos. As expectativas são altas, mas a torcida sabe que, com um jogador desse calibre, a esperança nunca foi tão palpável. Agora, ao olharmos para o futuro, é essencial lembrar que o futebol é uma montanha-russa de emoções. A chegada de Casemiro ao Palmeiras é um convite a todos para embarcar nessa jornada emocionante. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a torcida alviverde estará lá, apoiando seu time, vibrando a cada jogada e sonhando com a glória. E aí, torcedor palmeirense, preparados para viver essa nova era com Casemiro? Quais são suas expectativas para a temporada? Deixe suas opiniões e vamos juntos construir essa história.